A vida é composta de como se fosse uma ópera. Ou seja, tem muito blá 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 às vezes, e de repente vem uma área deslumbrante que todo mundo guarda, a gente assobia, canta e se recorda. Anos Dourados foi uma dessas áreas, talvez a área mais bonita de todas. E a única coisa que se falava era na nova minissérie do Gilberto. Direto de 1986, Gilberto Braga, a pedido da então Casa de Criação da TV Globo, liderada pelo escritor Dias Gomes, promoveu um retorno aos anos 50. Eu sou fixado nessa época, alguma coisa que eu não sei explicar. Sou muito ligado. Bom, assim... Sou fixado na infância. A infância me marcou muito, né, Leda? Então... Brincadeiras à parte, a regressão foi realizada. Eu tinha 10 anos, provavelmente. E eu devia ser uma criança muito atenta porque é impressionante como, à medida que eu ia escrevendo, eu comecei a lembrar coisa. Tem muita coisa que eu ouvia. Aquele casalzinho que fica no alto de bolo de casamento, lembra baile, enfim, lembra a minha infância. Tendo vivido ou não os anos dourados, somos todos namorados desta época tão bem reconstituída pela minissérie. Como eu me lembrava vagamente da época, mas não a vivi, eu tive a ideia de fazer umas reuniões com grupos de amigos com as idades dos personagens. Acho que tudo que foi dito nessas reuniões eu aproveitei no programa. Vocês todas devem se lembrar daquele retiro que o meu namorado, que depois com quem eu me casei, pulava o muro da casa dele e caía no senhor. Eu me lembro. Vai! Gente, olha o Marcos pulando o muro. Viver a Lourdinha. Que coragem. Nossa! E algumas senhoras, naquela época de 50 anos, eu tinha 19, elas me olhavam como se eu tivesse realmente vivido aquela época. Então me olhavam com olhos cúmplices, assim como quem diz... Que época, né? Que gostoso viver tudo isso, essa coisa de pegar na mão e ficar emocionado. Marcos vai ficar tão animado. A figura da mulher desquitada, um tabu na década de 50, sempre atraiu o Gilberto Braga. Por quê? É a mulher que eu admirava na infância e depois cada vez mais na adolescência e tudo isso. Porque a minha mãe era o contrário. Minha mãe era mais parecida com a Dona Celeste, a mãe da Lourdinha, Yara Amaral. Lourdinha, eu tenho pouca coisa para me orgulhar nesta vida. Mas aqui em casa nunca entrou desquitado. Minha mãe tinha uma amiga desquitada, mas isso não era uma coisa natural dentro da casa, não. Mulher desquitada, quando tocavam no assunto, assim, falavam mais baixo, evitavam falar na frente de criança, porque ser desquitada, largada do marido, era uma coisa muito mal vista. O fato de um homem ter uma amante na época era absolutamente normal. O anormal era ver uma mulher desquitada. Eu me lembro que eu trabalhei muito para entender aquele cotidiano, aqueles valores daquela mulher, aquela solidão daquela mulher naquela época, porque era uma época mais preconceituosa, né? Você foi muito magoada pela vida, Glória?
Eu não sou de ficar me queixando. A boate em que trabalha a Glória é em Copacabana. Copacabana era uma coisa assim meio mitológica na Tijuca, uma coisa meio que lembra pecado. Casado, Glória, não te falei? A personagem Rosemary, que parecia o oposto da recatada Lurdinha de Malu Mader, também criava uma identidade gostosa com a geração dourada, mas somente uma parte restrita do público feminino assumia isso. Olha, essa daqui que era a Rosemary, na nossa época, essa daqui que era a Rosemary, saidinha. Aí a outra, não, eu não, então. Era uma mulher à frente do seu tempo, moderna, mas que terminou, assim, se era isso que era importante para aquelas mulheres que estavam falando comigo na rua, virgem, né, intacta. Todo mundo vinha falar comigo assim, olha, era eu que era a Rosemary, eu era daquele jeito, porque eu ia, fazia e tal, mas eu tava ali séria, casei assim e tal. Foi só nisso que você esteve pensando? Não. Se você quiser. O Brigadeiro Campos também criou identidades e deu a José Lilgoy aquele que ele considera o elogio mais insólito de sua carreira. Do seu trabalho de agora em diante? Comando. Eu quero cumprimentá-lo, eu sou o Brigadeiro tal, e eu quero cumprimentá-lo porque o senhor fez o seu papel muito bem. O senhor não foi revanchista, o senhor fez como a gente era. Graças a Deus a aeronáutica está unida com os comunas. Anos 50. Assim é, se lhes parece. É engraçado que até hoje gente me cumprimenta por Anos Dourados, tão boa aquela minissérie, era linda, eu gosto de programa assim, pra cima, com baile, festa, muito glamour. Despintou uma certa ingenuidade que era bonita, uma sacanagem que existia dentro da cabeça, que agora todo mundo faz, mas aquela caretice, aquela classe média, aquela falsa moral, que aquilo me impressionava muito no texto quando eu lia. Era uma coisa tão chocante, era tão chocante aquilo. Como as pessoas sofriam. É uma história super trágica. Rodriguiana até, o casalzinho sexualmente reprimido. Pô, mãe, agora vendo Anos Dourados eu entendi por que a senhora me tratava daquele jeito. Poxa, a senhora deve ter sofrido no teu tempo, não podia nem beijar na boca, aquelas coisas todas. Serviu para dar uma ligação entre pais e filhos, né? Começa com pequenas intimidades. Aqui, ali, e pouco a pouco... Ele me respeita, eu juro que ele me respeita, mãe, ele me respeita. Eu juro que ele me respeita, eu juro. O que é isso, Lourdinha? Talvez o maior sucesso desse programa se deva ao fato de que é muito prazeroso para o espectador ver uma coisa triste e a história poder dizer para ele, era assim, mas melhorou. Sabe, o saldo é positivo, porque a gente curtiu muito toda aquela geração de Anos Dourados, que para nós eram dourados e continuam sendo dourados, porque eram os nossos, né? São também, como para muita gente, os meus Anos Dourados também. Então, naquela época, eu não tinha essa consciência de que aqueles eram também os meus Anos Dourados.